E ontem à noite o caos se instaurou em Brasília depois da aprovação no Senado de uma PEC que limita poderes não só de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também de juízes dos estados brasileiros. O que diz essa PEC? Essa PEC diz o seguinte: quando o Supremo vai julgar a validade de uma lei, a sua vigência, o seu vigor, o seu funcionamento, ele só pode ser suspenso mediante decisão de um colegiado, ou seja, mediante decisão de pelo menos 6 ministros do STF. Não se pode mais suspender a aplicação de uma lei dentro da discussão da sua constitucionalidade através do voto monocrático. O que quer dizer? Um só ministro decide se a lei vai ser suspensa ou não. É o que aconteceu com a lei das estatais. O Lewandowski, antes de se aposentar, ele sozinho, ou seja, monocraticamente, kratos, poder, através do poder kratos de um só, monocraticamente, o Lewandowski sozinho, ele suspendeu a lei das estatais só para o Lula poder acomodar o mercadante ali. E como ele pediu aposentadoria na sequência, tivemos que esperar a vinda de um outro ministro, e o Cristiano Zanin foi escolhido, e o Cristiano Zanin tomou posse, e o Cristiano Zanin herdaria os processos. Enfim, o que esta PEC, que foi aprovada no Senado ontem, busca implementar no Brasil? Esse tipo de decisão que suspende a aplicação de uma lei sob a qual há suspeita de que ela seja inconstitucional, essa decisão de suspensão não pode partir de um ministro só. Tem que partir no mínimo de 6. O regimento interno do STF, aliás, uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, presidido ainda pela Rosa Weber, já tinha feito ali uma regulamentação dizendo que o ministro que suspender monocraticamente tem que, ato contínuo, ou seja, logo na sequência, mandar para análise do pleno. Mas a verdade é que neste país nós só somos obrigados a fazer, ou proibidos de fazer alguma coisa, qualquer coisa, através da lei. É claro que o Congresso ele pode modular a Constituição Federal naquilo que foge às chamadas cláusulas pétreas. E nesse sentido ele pode modular como se dão certas decisões dentro do Supremo Tribunal Federal ou dentro dos tribunais estaduais, quando vão analisar as leis estaduais. Esse projeto de emenda à Constituição não tem nada de inconstitucional. Aliás, num país sério, um projeto como esse nem precisaria existir. É claro que a suspensão de uma lei, a obra-prima de um outro poder que é independente do judiciário, não pode ser suspensa da noite para o dia através da decisão de um só. Eu chamaria essa PEC de PEC do bom senso, mas tem uma emenda nesta PEC que passou, porque ela previa a necessidade do colegiado para a suspensão não só de leis produzidas pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, em conjunto com o Senado, mas também de atos normativos, ou seja, regulamentações, decretos, portarias, que vêm do Poder Executivo. Essa emenda constitucional diz: precisa do colegiado para suspender uma lei congressual, do Legislativo. Agora, para atos do Poder Executivo, um só ministro pode monocraticamente. Um ministro pode, sozinho, ele tem o poder, o kratos de sozinho, suspender o ato normativo. É claro que muita gente está festejando, mas o fato é que ela foi aprovada no Senado, agora ela vai para a Câmara. Então são outros 500. São outras liras a serem discutidas. Pode ser que ela passe da maneira como foi aprovada no Senado, na Câmara, e aí
ela entrará em vigor, ou que a Câmara dos Deputados emende esse projeto e ele tenha que voltar para o Senado. Porque tem que ser aprovado de igual maneira nas duas casas legislativas. E, sendo aprovado, tem que passar pela sanção do presidente. Se o presidente não sancionar, o Congresso, ele pode derrubar esse veto. Mas, se ela for promulgada, esta lei está valendo, foi sancionada, está valendo, ou caiu o veto e ela está valendo. Com certeza vai se discutir no STF a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dessa lei, que, eu repito, tecnicamente não tem nada de inconstitucional. Agora, a comemoração é muita para pouca coisa. Primeiro porque ainda tem a Câmara. Se a Câmara mudar, tem que voltar para o Senado. Tem a barreira do veto presidencial, tem a barreira da derrubada de eventual veto presidencial e tem a barreira de uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas a pergunta é, meus senhores, nós precisamos dessa lei? Ora. A gente teria problemas com o STF se o Congresso, mais especificamente o Senado, porque é competência do Senado, fizesse aquilo que a Constituição manda e sabatinasse os indicados pelo presidente, de maneira que pudesse averiguar se eles têm, de fato, notável saber jurídico. Porque quem tem notável saber jurídico não faz palhaçada com o direito. Não faz palhaçada com o direito. Essa PEC, além de não mudar em nada a vida do brasileiro, além de não resolver nenhum problema dos mais prementes da vida do brasileiro, ela parece que cria mais um entrave burocrático. Ela cria mais um balcão de negócio, porque antes de suspender uma lei, o próprio colegiado tem que ir falar com a Casa Legislativa que propôs a lei. Se foi o Senado, os ministros do Supremo precisam conversar com os senadores. Se foi a Câmara, os ministros do Supremo precisam conversar com os deputados federais. A gente tem visto um montão de coisas erradas. E Senado e Câmara dos Deputados não têm tido diálogo nenhum. É uma PEC que não serve para porcaria nenhuma. É uma PEC que diz o óbvio. E é uma PEC que confirma o Senado Federal, porque foi ali aprovada esta PEC, o Senado Federal é uma piada de mau gosto. Para que a gente tivesse um Supremo Tribunal Federal digno de ser chamado de Supremo, bastaria que o Senado fizesse aquilo que ele é obrigado a fazer pela própria Constituição, ou seja, sabatinar o indicado pelo presidente da República para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Se o Senado não é capaz de barrar quem não tem notável saber jurídico para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o que o Senado vai mexer na dinâmica do Supremo Tribunal Federal? Na verdade, partindo do Senado, isso mais me parece uma grande merda. Quanto mais se mexe, mais se fede. Portanto, senhores, a solução para esse aparente problema entre os dois poderes da República, a solução para essa insatisfação com as ações tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem tomado conta da população brasileira honesta e de bom senso, a solução já existe, já está na mão do Senado, que é sabatinar e garantir que o indicado pelo presidente, que for nomeado ministro do Supremo, tenha de fato notável saber jurídico. Mas se eles não sabem fazer o básico, não adianta ficar inventando PEC daqui e PEC de lá. Isso é perda de tempo, diversionismo. É muito triste o que está acontecendo no Brasil. Basta que o Senado faça aquilo que a Constituição manda ele fazer: sabatinar e se certificar de que o candidato, indicado e futuro nomeado a ministro tenha, de fato, notável saber jurídico. O resto é palhaçada.